bicho, é difícil você ainda assim estamos indo a passos aí mais lentinho, mas estamos indo, né, na indústria. Mas é difícil, né, cara? Como é que a gente. Você tem alguma ideia de como que a gente sai dessa armadilha? Porque não é tão simples. Você não tem como descer isso na marra, né? Uhum. Como é que você imagina isso? É mudando a estrutura do Banco Central? Cara, eu lembro do governo Dilma, quando você teve a Guerra dos Juros. Eu não sei se você lembra disso, ou se você já leu sobre isso, você sabe sobre isso. Sei, sei. Que ele diminuiu os Cara, spreads, né? então, teve a Guerra dos Juros, e eu lembro muito bem porque eu estava começando o mestrado naquela época, né, 2012 e tal. O que que aconteceu? Você tinha então que o Tombini, que era o presidente do Banco Central da época, que talvez tenha sido aquele que teve as atitudes mais heterodoxas, cara, era tanta porrada que ele tomava, assim, de tudo quanto é lado. E aí você começou aquelas teses de que acabou a independência do Banco Central, de que a Dilma que definia a taxa Selic, de que acabou, a Dilma destruiu o tripé macroeconômico, essa discussão existia e foi forte. Lembra que chegou-se a criar aquele termo pejorativo lá da nova matriz econômica, Uhum. desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo. Não lembro qual que era o negócio tal, que eles deram um nome tal para o modelo do governo Dilma III, sendo que, na verdade, aquilo lá era a agenda Fiesp, né? A Laura Carvalho já deixou É, isso Laura bem fala. claro, que era o governo agindo segundo o que a Fiesp pediu para eles, e a Fiesp fez o que fez depois. Cara, foi muito difícil. Você teve, então, eu lembro de sair matéria, assim, gigantesca de página de jornal, assim, quando o jornal ainda era relevante. Imagina, assim, 4, 5 páginas no Jornal de Economia do Estadão, explicando, falando assim, um debate sobre a taxa de juros no governo Dilma, por que que ela estava assim, o que que ela estava fazendo, se estava forçando, se não estava, se era ruim, se era bom, se estava demorando demais. Aí os bancos entraram até na justiça falando que tinha competição desleal, que a Caixa e o Banco do Brasil estavam diminuindo os prédios bancários. Cara, foi um pega para capar, bateram tanto, mas bateram tanto no governo, acusaram tanto o governo em relação a tudo aquilo. Tanto que assim, o Tombini, onde é que o Tombini está? Ninguém sabe. A gente sabe onde o Ilan está, a gente sabe onde o Campos Neto está, a gente Uhum. sabe onde o Meirelles está, a gente sabe onde todos os outros presidentes de Banco Centrais são estão. O Tombini sumiu, porque ele tomou tanta porrada nessa época, que nessa tentativa de brigar com a taxa de juros, a gente pode até depois discutir se isso foi a maneira certa ou não, tal, mas é caso para outros 500, aí dá para fazer uma tese de doutorado sobre isso. Mas, Uhum. assim, quando A brigou, porta a giratória porrada, não rolou pro Tombini, né, cara? não rolou. Não rolou. Cara, foi tanta porrada, mas tanta porrada que o governo tomou, cara, que foi pesado. E aí, assim, a Dilma começa a cair um pouco lá. A Dilma tinha quase 80% de aprovação antes de 2003, quando você teve a queda da taxa Selic naquele ponto. Então muita coisa estava estranha. Muita coisa estava estranha, cara. Você tentou, e assim, não era tão na marra, porque assim, ele fazia os relatórios, as atas do Banco Central daquela época eram ótimos, porque ele explicava por A mais B por que que não tinha pressão inflacionária e por que que dava para baixar os juros. Era Uhum. assim, era uma das notas mais técnicas que a gente tinha, não era esse enrolation que a gente tinha, cara. Então é muito interessante a gente ver. E olha o que aconteceu. Não deu nada, perdeu a luta. Você já viu esse livro aqui, André? Deixa eu pegar para te mostrar. Claro, Eu peguei esse livro por indicação, cara. Eu li sobre isso nesse livro aqui. Dilma contra os donos do PIB do. Ah, eu lembro dele no lançamento. Eu não cheguei a ler, cara, mas eu fiquei bem Cara, interessado no lançamento. Dilma contra os donos do PIB. isso é bem legal. Aí, quem quiser tirar um print, é bem legal, André, esse livro. Ele fala dessa época aí. Deixa eu colocar ele aqui do ladinho. E ele fala esse trecho aí, essa parte que tu falou. E ele cita, cara, como um dos motivos para o desgaste tremendo da Dilma. E ele diz justamente isso que tu falou, assim, que foi assim, aí um termo bem economês aí, né, mas assim, explicando, né, que ele mete assim que é como se para o mercado o que o Tombini fez foi desancorar as expectativas, né? Uhum. Que é tipo assim, né? Todo mundo tava pensando que ia subir os juros,
porque era o que o Fox precificava, né? E aí Uhum. ele fez o oposto, né? Aí beleza, né? Foi o que você falou. Não, mas ele justificou. Mas a gente sabe que o Banco Central ele tem um cabresto no mercado, né, cara? Então, aqui o Banco Central do Brasil, né, vamos já que estamos em termos também economês, né, ele é muito, ele não lidera, né, ele não é aquele que conduz a política monetária, ele meio que segue a política monetária, ele não é hawkish, como que é hawkish, dovish, né, É do é Águia e Pomba, né? Agpum, então ele não é hawkish, ele não lidera, ele é Brasileiro. dovish, ele vai lá, ele é liderado, né? Então não é um banco central que forma expectativa, é um banco central que comanda a expectativa, muito porque a gente quando cria o regime de meta de inflação, que se o pessoal fosse mais sério, ia bater muito mais no regime de meta de inflação do que em outras questões, que a causa de todos os nossos problemas macroeconômicos vem com o regime de metas de inflação, a partir de 99, mas ninguém bate nisso. Você vê assim que é um termo que ninguém fala muito sobre isso, mas porque a gente já cria um regime de meta de inflação que o foco já é criado para ouvir o mercado financeiro. Mesmo com mudanças estruturais recentes, quem forma expectativa, e a expectativa está dentro da regra de Taylor, para quem não sabe, a regra de Taylor é aquela regrinha que o Banco Central usa para saber se a taxa de juros está calibrada ou não, tá? E dentro da regra de Taylor você tem um componente chamado expectativa dos agentes. E a expectativa dos agentes aqui no Brasil é medido pelo relatório Focus, que é uma pesquisa de mercado do sistema financeiro majoritariamente. 97% dos agentes estão no sistema, são do sistema financeiro que respondem à pesquisa. Então, ele já é criado para quase que ouvir só o mercado financeiro. Então, é Uhum. impossível você ter, então, uma política monetária, uma condução, um Banco Central que conduz a política monetária, quando que você tem que a expectativa é medida só pelo lado mais cientista da economia. Não houve o lado da produção, não houve o lado social, não houve a economia real. Então, cara, esse é um outro grande problema da economia brasileira. A economia brasileira tem problemas estruturais. É como se, assim, como se desse para ser um salvador da pátria resolver tudo isso. Não dá, cara. É. Por que a gente não tem, por exemplo, meta de crescimento? Ó, a meta de crescer é de tantos por cento por ano. Não tem. A meta de emprego, de desemprego tem que estar X. Entre X e X para a gente dizer, ok, aceitável. Não tem. Muito pelo contrário, né? Quando começa a cair demais, como está agora, aí o pessoal vai ter inflação, acabou, né? Acabou, aí chega o Globo News, ó, entenda aquela piada, né? Entenda como isso é ruim, né? Entenda como isso afeta a economia. Não tem metas mais. Meta de indústria, meta de crescimento da indústria. Devia ter, cara. Não tem. Devia. E se Devia ficar, se ter. o cara, se alguém entra e pensa, vai ter agora, tem que crescer tanto por. Pronto. Aí agora acabou, inflação.